mais um vídeo de psicologia aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre esse tema, se psicologia é pra mim, pra você, se você realmente se identifica com essa profissão. Então, pra gente abordar esse assunto e esse vídeo te ajudar de alguma forma a analisar essa escolha e realmente colocar no papel os prós e contras que existem pra sua vida, a gente precisa pensar numa série de critérios. E eu trouxe aqui alguns exemplos de mensagens que me mandam, né, de pessoas que sentem essa dúvida se devem entrar para a área da psicologia, pessoas que estão já cursando outra graduação, tem pessoas que ainda vão cursar a primeira graduação e que têm algumas inseguranças. Então eu trouxe essas afirmações reais pra gente refletir juntos aqui nesse vídeo. A primeira coisa que eu acho essencial que a gente pense é onde a gente quer chegar profissionalmente. E na prática, nas escolas, né, quando a gente termina o ensino médio, a gente não é ensinado, e mesmo depois, a gente não é ensinado a fazer um plano de carreira e entender qual atuação a gente deseja. Porque às vezes você escolhe uma faculdade pelo seu interesse nas matérias ou por aquilo que você idealiza daquela profissão, mas você não sabe ao certo aonde você quer chegar. Então acho muito melhor a gente pensar exatamente qual atuação você se visualiza, qual atuação você deseja para a tua carreira, e aí depois pensar o que vai ser necessário para você conquistar essa atuação. Então, por exemplo, se você deseja trabalhar com comportamento humano numa clínica de comportamento, né, mais focado no comportamento, então a psicologia é bem indicada para esse caso, né, para você trabalhar o comportamento. Um psicopedagogo, por exemplo, ele vai trabalhar as dificuldades de aprendizagem, os transtornos mais relacionados à aprendizagem. Então eu vou trazer um exemplo de uma menina. Eu não vou mencionar nomes, mas só os exemplos para a gente conseguir visualizar na prática como funciona esse pensamento. Então, ela me mandou mensagem dizendo que ela fazia psicopedagogia e que ela estava em dúvida se ela se especializava nessa área e fazia mestrado ou se ela fazia psicologia, porque ela também gostava de psicologia. Então, nesse caso, o que é essencial? Ela entender qual atuação ela deseja, porque se ela seguir pelo caminho da psicopedagogia e continuar se especializando e chegar no mestrado, por mais que ela goste de psicologia, as questões de comportamento, ela não vai conseguir trabalhar, porque o comportamento quem trabalha é o psicólogo. Mas se ela quiser trabalhar com as questões de aprendizagem dentro da psicopedagogia, ela poderia seguir o mestrado. Então a atuação que ela deseja é fundamental. Se ela deseja trabalhar, por exemplo, numa clínica e trabalhar com o comportamento de alguma forma, então a psicologia se tornaria necessária. É por isso que a gente precisa entender aonde a gente quer chegar, e essa pergunta não é uma pergunta fácil, eu sei, eu acho que é um processo da gente entender. Talvez no meio do caminho a gente acabe fazendo algumas escolhas erradas e algumas escolhas necessárias para a gente amadurecer e entender o que faz sentido pra gente, mas eu acho que é um bom pensamento para a gente fazer um planejamento e um plano de carreira e saber exatamente quais as possibilidades de trabalho a gente se identifica, para aí então escolher a psicologia como profissão. Outro ponto que eu coloquei aqui para conversar com vocês relacionadas a essa pergunta, né, de psicologia ser para mim, foi de um menino que me mandou mensagem dizendo ser muito tímido e por conta disso está em dúvida entre fazer ou não psicologia. Então, eu acho esse assunto muito complexo, mas o que eu enxergo disso, e ele não é a primeira pessoa, eu já vi outras pessoas colocarem que são de um jeito ou que estão de um jeito e por conta disso estão com dúvida entre seguir ou não determinada área. Então, uma coisa que a gente precisa pensar é que em todas as áreas de atuação, em todas as profissões, a gente vai ter desafios. E alguns desafios a gente precisa superar, enfrentar, entender, né? Quando a gente pensa em timidez, né? Quando a gente pensa numa timidez patológica, a gente pensa em, por exemplo, na fobia social. A fobia social pode ser tratada, né? Então a gente pode pensar que independente dos desafios e de tudo aquilo que a gente tenha como difícil na nossa vida, como empecilho para escolher determinada profissão, pode ser trabalhado,
né, com ajuda muitas vezes de alguns profissionais, pode ser superado. Então a gente não entra numa universidade pronto. Então se você está querendo fazer psicologia e você se sente inseguro por determinada característica sua, eu não acredito que isso possa ser um empecilho para você se desenvolver, superar e tratar isso e deslanchar na sua carreira, né? Naquilo que você é bom dentro dela, naquilo que você vai se especializar dentro dela. Então, eu acredito que em todas as áreas a gente vai encontrar alguns desafios, inclusive em nós, e eu acho que isso faz parte de viver. E quando a gente pensa na psicologia, né, trabalhando com a saúde mental de outras pessoas, a gente precisa ter essa sensibilidade. Outro ponto pra gente finalizar o vídeo é que muitas vezes a gente espera que alguém diga pra gente o que fazer, né? A gente quer um sinal, ou a gente é influenciado pelas pessoas que a gente gosta muito, que estão ao nosso redor, ou que elas dizem que a gente é bom em fazer. E pode ser que você seja muito bom em desenhar, mas que seu sonho seja trabalhar com a saúde mental de outras pessoas, ou trabalhar numa ONG, enfim. A gente tem que ter esse cuidado de não se deixar influenciar pelo que o outro diz que você é bom, ou pelo que o outro diz que você deve fazer, ou pelo que o outro diz que você vai ser bem sucedido, né? Então existem muitas idealizações, né, com algumas profissões. Algumas profissões a gente sabe que de fato a remuneração é melhor, mas eu acho que independente da área que você trabalhar, tem que ser uma escolha sua, né? Tem que ser uma escolha consciente, tem que ser uma escolha em que você se autorresponsabilize, né? Você se responsabilize pelo seu caminho, você tenha uma escolha consciente, realmente pautada, colocada no papel, e saiba onde você quer chegar. Faça o seu próprio plano de carreira, um planejamento do que vai ser necessário para que você alcance o seu objetivo profissional. E às vezes a gente espera muito isso das outras pessoas e a gente se frustra, ou a gente quer agradar o outro e a gente acaba não se sentindo realizado, porque o trabalho é algo que a gente lida diariamente. Todos os dias da sua vida, praticamente, a gente vai lidar com essa escolha que você está escolhendo. E também é possível mudar, né? Eu acho que esse canal fala muito disso, sobre mudança. Eu trabalhei com ciências contábeis, depois fui para pedagogia, amei fazer pedagogia, eu trabalho com a pedagogia, com a psicopedagogia, e agora estou fazendo psicologia porque eu amo trabalhar com o comportamento humano. Então a gente vai se encontrando e vai errando também ao meio do caminho, e tá tudo bem se você precisar mudar o seu caminho, mas é importante que a gente escolha consciente e essa escolha seja nossa. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, compartilha com alguém que de repente está vivendo esse mesmo questionamento que você, se deve ou não fazer psicologia. Talvez esse vídeo também ajude essa pessoa. Eu vou deixar meu Instagram aqui na tela, lá eu sempre compartilho conteúdos com vocês também. Se você não faz parte do canal, seja bem-vindo, se inscreva e curta esse vídeo. Um beijo!